Na hora que começar, você me dá um toque, tá? Começou. Começou? Então, muito boa noite a todos, os nossos associados, aqueles que estão chegando pela primeira vez também, recebam o nosso cumprimento. É um prazer tê-los nestas quintas-feiras regulamentares que a Adnotare proporciona, depois das 19, sempre um encontro, né, acadêmico, com autoridades no assunto do direito notarial e registral, juristas, nesse bate-papo, nessa troca de experiência que contribui muito para o aprendizado, né, dos nossos associados, e não só dos associados, porque esse evento é aberto ao público, está disponível tanto aqui na plataforma do Teams, como lá no YouTube. Então, a gentileza que a gente sempre pede para você, né, um trabalho voluntário, com muito empenho, com muito amor, puder compartilhar com as suas redes, lá nos grupos do WhatsApp, com seus contatos, curtir e divulgar o trabalho da Adnotária, a gente fica muito feliz. Se você não chega pela primeira vez aqui e nos acompanhou nas semanas anteriores, nós reservamos para discutir os pontos controvertidos da adjudicação compulsória. Tivemos no ano passado a inserção do artigo 216b na Lei de Registros Públicos, num primeiro momento sem ata notarial, depois a derrubada do veto, volta à ata notarial, algumas outras questões como o registro, a exigência da quitação de débitos fiscais. E nessas quintas-feiras a gente tem discutido isso. Semana passada, por exemplo, o doutor Fernando Blasco, tabelião de notas aqui de São Paulo, colaborou bastante com o assunto. E como dissemos já, né, fizemos um spoiler lá, que nesta quinta-feira estaria conosco o doutor Narciso Orlandi Neto, para contribuir com o seu conhecimento, com as suas percepções, trazer aí a sua opinião sempre abalizada desse novo instrumento extrajudicial de regularização de imóveis, né? Então, antes de passar a palavra para o nosso presidente, abrir os trabalhos e já encaminhar para o doutor Narciso, eu peço licença para fazer uma breve leitura, uma apresentação do Dr. Narciso Orlandi Neto, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, advogado, o juiz titular da Vara de Registros Públicos da capital e juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça. É membro honorário da academia, né? Temos o privilégio de tê-lo conosco. E é isso. Então, deixo um abraço a todos. Passo ao nosso presidente Kiko Naga para dar seu boa noite aí a todos. Obrigado, Heitor. Aproveito a oportunidade de, mais uma vez, saudar o nosso querido membro honorário, Dr. Narciso Orlandi Neto, né, que generosamente se dispõe a vir trabalhar ideias conosco, nos iluminar, né, por conta da experiência, da vasta experiência que ele tem em matéria de direito notarial registral. É importante frisar e registrar, doutor Narciso, que tem uma parábola africana que ela fala o seguinte, mais ou menos assim: todo dia, a hora que o leão acorda, ele sabe que ele precisa ser mais rápido que a mais lenta das gazelas, senão ele vai morrer de fome. E a gazela acorda sabendo que ela precisa ser mais rápida que o mais rápido dos leões, senão ela vai virar banquete. Essa análise dessa parábola africana nos remete à questão do estudo, da obrigatoriedade do estudo. Né? Não interessa se você é gazela, se você é leão, o que você é. Você precisa estudar. Aí vem um detalhe, né? Qual que é o propósito do estudo, doutor Narciso? Aí é a evolução, né? É alcançar o bem jurídico da norma, né? Produzir algo de bom para a sociedade, né? Com novas ideias, facilitar o acesso para quem não tem acesso. O senhor sabe muito bem que grande parte da população brasileira não tem acesso aos registros públicos, né? Por conta de valor, por conta de preço, por conta das irregularidades dos negócios imobiliários que as pessoas acabam realizando,
não porque elas não foram buscar orientações com um tabelião ou com um advogado. É o que tem para hoje. Então a pessoa se coloca numa situação porque na vida dela, na experiência dela, ela é aquilo que estão ofertando e ela vai acreditar, ela vai negociar, vai ter o seu pedacinho lá de chão, né? E posteriormente acaba gerando vários problemas para si, né? Então assim, a gente tem que lembrar isso. Atividade registral não é para todo mundo, né? Quando vem lá o artigo 5º do Código da Constituição Federal, não, a função social da propriedade, ai, coisa linda, vamos tutelar a propriedade. Quando chega no cartório, as coisas mudam de figura, né? Então, assim, se você não seguir a regra, especificamente o que está na regra da lei, você está fora do sistema. E isso a gente precisa lembrar, que a análise dos princípios é um direcionamento. Então, eu espero, doutor Narciso, que hoje o senhor nos ilumine como um princípio geral de direito que Vossa Excelência é, né? Que nos ilumine. E agradeço mais uma vez a sua presença. Heitor, fica à vontade para conduzir essa noite, tá bom? Doutor Narciso, por favor. Pode passar para o doutor Narciso. Doutor Narciso, a palavra é sua, fica à vontade. Bem, primeiro eu agradeço o convite para participar desse debate da Adnotare, do qual eu sou membro honorário, com muita honra. E ao contrário do que o Heitor e o Marcos disseram, eu venho trazer não esclarecimentos, mas mais dúvidas para nós discutirmos. Uso capião extrajudicial, reconhecimento extrajudicial da uso capião, já está há algum tempo entre nós, mas ainda causa problemas. Temos 1000 dúvidas sobre ele. E a adjudicação compulsória, chamada adjudicação compulsória, mais ainda, é nova para nós. Eu tenho a vantagem de, como eu dou assessoria para cartórios de registro de imóveis, de receber consultas sobre esses processos que estão entrando nos cartórios de registro de imóveis. Então, mas como assessor das serventias, eu tomo conhecimento das dúvidas e dos problemas que estão surgindo. Assim como na uso capião também em relação ao uso capião. Mas eu quero trazer problemas para nós discutirmos. E eu vou trazer, tenho certeza de que vou trazer problemas dos quais eu não tenho uma solução. Podemos começar a falar da uso capião? Eu acho que nós precisamos nos dedicar mais à adjudicação. Me parece que por ser coisa nova e não termos ainda nenhum pronunciamento da corregedoria ou das corregedorias, do Conselho Superior da Magistratura, isso vai demorar para aparecer. E não sei nem se a Corregedoria Geral vai baixar algum regulamento. Eu até torço para não baixar, para não complicar ainda mais a nossa vida. Sobre a uso capião, eu vou expor 2 problemas que me afligem. Eu já tinha exposto no nosso último debate, que era aquelas decisões recorrentes da primeira vara de registros públicos de São Paulo, exigindo que o interessado leve para o processo uma escritura de declaração dos herdeiros do proprietário, dizendo que eles estão de acordo com o uso capião. E ainda essa semana saiu uma outra decisão nesse mesmo sentido. A juíza, respeito o entendimento dela, evidentemente, respeito bastante, mas ela tem por base o provimento 65 da CNJ, que fala nessa escritura. Mas, felizmente, a Corregedoria de São Paulo tem outro entendimento. Aliás, tem um entendimento que, na minha opinião, está mais de acordo.
com a lei e com o princípio da razoabilidade. Decidiu a Corregedoria Geral da Justiça que não se pode exigir providência de terceiros para que a usucapião seja reconhecida. E nós discutimos isso a última vez. Como o interessado vai obter uma declaração por escritura pública dos herdeiros do proprietário do imóvel usucapiendo? Nunca, nunca, evidente, nunca. Nem que fosse um só herdeiro. E essa exigência inviabilizaria o processamento dos pedidos de usucapião. Então, felizmente, esse obstáculo foi removido. Se houver alguém que tenha recebido uma sentença dessa da primeira vara de registros públicos e o processo esteja extinto, é caso de renovar o pedido de reconhecimento da usucapião e recorrer dessa decisão da juíza da primeira vara de registros públicos, cujo entendimento nós respeitamos. O outro problema que me aflige na usucapião é um pouco mais sério e não é problema processual, é problema de fundo, é dos requisitos da usucapião e especificamente da posse. Eu vi duas decisões recentes do Conselho Superior da Magistratura que dizem que o proprietário não tem usucapião. Não se pode reconhecer usucapião em favor do proprietário tabular do imóvel. Mas essas decisões, elas contrariam outras decisões do próprio Conselho Superior da Magistratura, talvez poucas, mas existem, no sentido de que a usucapião também é uma forma de se regularizar a propriedade. Então, pressupondo que o interessado seja o proprietário do imóvel. E realmente é assim. Eu queria lembrar, na doutrina antiga, vamos dizer, a doutrina de 1950 para trás, o entendimento do que era a usucapião ordinária, que mudou completamente. A usucapião ordinária, ainda existe esse conceito, mas com um outro olhar. A usucapião ordinária é a que reconhece a propriedade para quem tem justo título. E na doutrina antiga, justo título era título registrado. Então, a usucapião ordinária só tinha quem tinha título registrado. Mas por que usucapião se já tem o título registrado? Porque o título podia estar contaminado até por uma nulidade absoluta. E o proprietário, para escapar dessa nulidade absoluta, abandonava o direito de propriedade e usava a posse pelo prazo da lei para que o domínio dele fosse reconhecido com base na posse, não mais como propriedade. Bom, depois esse entendimento evoluiu ou involuiu para qualquer título que fosse hábil para transmitir a propriedade, mas que por qualquer motivo pudesse ser registrado. Então ele não podia adquirir a propriedade do proprietário. Então ele aliava a posse pelo tempo exigido por lei e esse justo título. Na última reunião de que eu participei, nós fizemos aquela crítica ao provimento 65 da CNJ,
que relacionou justos títulos absurdos. Alguns deles são aceitos na via jurisdicional, o compromisso de compra e venda, qualquer documento que implique ou a vontade de transmitir a propriedade ou a transmissão da propriedade, mas é inábil, é um instrumento particular, por exemplo, faltou algum requisito essencial no contrato, o contrato não pode ser registrado. Esses justos títulos me parecem corretos. Em relação ao compromisso de compra e venda, eu tenho uma restrição, embora ele seja aceito pacificamente como justo título. A posse do promitente comprador é uma posse precária. A posse precária não conduz ao uso capião. A posse que conduz ao uso capião é a posse justa, é a posse plena, sem qualquer restrição. A posse precária, não. Ele tem a posse, mas se ele deixar de pagar as prestações, ele perde a posse. O que significa que essa posse não pode levar ao uso capião. Então, o prazo da uso capião poderia ser contado da data em que ele quitasse o compromisso. Porque aí ele estaria imune a qualquer retomada do imóvel. Mas, mesmo assim, o compromisso de compra e venda tem sido admitido como justo título. Mas voltando à jurisprudência, a esses 2 ou 3 julgados do Conselho Superior da Magistratura, no sentido de que o proprietário não tem direito ao uso capião. No meu entendimento, tem sim. Para regularizar o direito de propriedade, além daquele caso da nulidade contaminando o registro, do risco que ele corre de o registro ser cancelado e ele deixar de ser proprietário, existe a possibilidade de ele não conseguir regularizar por um problema de especialidade. Ele tem um imóvel mal descrito e não consegue retificar o registro por uma série de circunstâncias, porque houve mutações no imóvel, houve alterações no imóvel, o rio que margeava o imóvel passou a cortar o imóvel. Então, o direito de propriedade dele não é mais aquele. Ele não pode, ele tem que reconhecer que aquele rio lá não é dele. Ele já não tem, o direito de propriedade dele deixou de ser líquido. Sem qualquer alusão ao córrego que invade o imóvel. Mas ele não consegue regularizar pura e simplesmente numa retificação. Ele tenta a retificação e não obtém. Mas ele tem posse. A posse dele é do imóvel no estado em que se encontra, no estado em que foi possuído nos 15 anos. Então, ele tem direito de ver reconhecida a uso capião com base na posse, desprezado o título de domínio. Por falta de especialização do imóvel, ele não tem uma propriedade líquida. Então, ele pode usar o uso capião para regularizar o seu direito de propriedade. Na verdade, regularizar o direito de propriedade não é bem o termo. Seria obter o título de propriedade com base na posse. Porque o título que ele vai obter não vai ter nada a ver com o anterior, porque o uso capião é modo originário de aquisição da propriedade. Mas eu tenho muito medo dessa decisão do Conselho Superior da Magistratura, porque foi outra questão que nós discutimos na última reunião. Todos temos dificuldade para entender o que é posse ad uso capionem, como ela deve ser. E eu vejo muitos oficiais confusos em relação à posse e fazendo exigências nos pedidos de reconhecimento de uso capião que seriam razoáveis em se cuidando do direito de propriedade, mas não em relação à posse. Então, uma confusão de posse e propriedade. Eu vejo, por exemplo, exigir-se
a acomodação da descrição do imóvel uso capiendo à que consta da matrícula ou da transcrição. Não tem nada a ver. Imóvel uso capiendo, eu informo que o imóvel uso capiendo está registrado em nome de fulano, na matrícula tal ou na transcrição tal, porque essa pessoa tem que anuir. Assim como no processo judicial, ela precisa ser citada. Mas eu menciono apenas para esse efeito. Não tem nada a ver com a matrícula. A matrícula descreve um imóvel que não é um uso capiendo. O imóvel uso capiendo é aquele que eu descrevi, que o engenheiro escreveu no memorial. Então, fazer exigências relativas a direitos reais sobre coisa alheia. Por exemplo, hipoteca, restrições, indisponibilidade, penhora, servidão. O uso capião é modo originário de aquisição da propriedade. Ela tem a força extintiva do direito de propriedade. E se extingue o direito de propriedade, que é o direito maior, extingue qualquer outro direito menor. Alguns sustentam que a servidão não. Não desde que o possuidor respeite aquela servidão. Se ele não respeita a servidão também se extingue. Nada prevalece. Nada sobrevive à declaração da uso capião, ao reconhecimento da uso capião. Então, eu coloco esses problemas aí para nós falarmos sobre... para os debatedores cuidarem também desse problema do direito de propriedade daquele que requer a declaração, o reconhecimento da uso capião na via extrajudicial. Kikunaga, quer começar? Doutor Narciso, o senhor trouxe pontos realmente que a gente precisa de reflexão, né? Por quê? Eu vou começar aqui pela questão da especialização, né? O oficial de registro, me parece, nessas decisões, que ele quer fazer aproveitar o pedido do capião para fazer uma acomodação do seu mapa territorial de competência. Então, quando você remete à transcrição tal, à matrícula tal, me parece que o oficial quer aproveitar a situação e falar assim, olha, já retifica ali aquele imóvel daquela origem ali, para eu saber se vai ter área remanescente, se você está uso capindo parte do imóvel, tal. Então, assim, eu acredito que essa pode ser um dos objetivos dessas exigências, né? De você fazer a apuração de toda a quadra, né? Para você me localizar onde é o imóvel, aí você já me fala quem são seus confrontantes, para eu já poder fazer o ajuste do mapa territorial. Imagino, como o senhor disse, em algumas situações aí, realmente eu vejo aí até um abuso de direito nesse ponto das exigências. Temos que lembrar também, doutor Narciso, que nas grandes serventias, né, não é o oficial que faz a exigência, né? É o preposto. E também não dá para garantir que o preposto do registro de imóveis tenha um conhecimento aprofundado do Instituto Usucapião, né? Então, ele está aprendendo junto. Então, ele vai falando, aí ele conversa com um, conversa com outro, tal, e vai, pede aí. Aí vem o outro lado do advogado, né? Se o advogado desse lado de cá também não souber os capião, não souber, né, quem foi Ponce de Miranda, não souber quem foi Benedito Taverna, né? Os grandes tratadistas de capião, ou Benedito Silvério, vai dar problema. E aí o cara vai para posse. Aí ele tem que analisar posse. Aí a gente tem que lembrar que a ata notarial que estão fazendo de capião, o provimento 65/2017, ele traz lá claramente
no artigo 5º, salvo engano, parágrafo 3º, bem claro, a ata não servirá de estabelecimento de propriedade. Ou seja, ó, o tabelião aqui não vai analisar se você tem ou não tem o direito ao usucapião. Ele vai lá fazer as constatações e vai cumprir os requisitos ali do provimento, mas a ata, segundo esse artigo, esse dispositivo do CNJ, deixa claro, a ata servirá apenas, e ele usa a expressão apenas, para a instrução do procedimento, né? Ignorando a petição do advogado. Então, a gente tem que lembrar também que a ata notarial não vincula o registrador de imóveis. Então, assim, aí vem o detalhe. O tabelião pode analisar a posse. Na minha humilde opinião, doutor Narciso, não pode analisar elemento intrínseco de fatos pretéritos que ele não analisou. Ata não analisa mérito, não tem imediação notarial na ata notarial. Então, vai ter o detalhe lá. O nosso querido tabelião vai determinar que aquilo é uma posse ad usucapione ou não. A lei fala que tem que atestar a posse. Os tabeliães, em regra, não fazem isso. Tem oficial de registro que exige a ata que conste, que ateste a posse ad usucapione. O tabelião não pode fisicamente e, teoricamente, não pode fazer isso, porque a ata notarial não analisa mérito. A ata notarial, você não pode emitir juízo de valor. Por quê? Porque a ata é um instrumento probatório de fatos presentes em que o tabelião pessoalmente, não por seus prepostos, mas pessoalmente, outorga a fé para aquele fato. Então, a dificuldade de se fazer uma ata notarial já é gigantesca. Sugerir que eu estou outorgando fé para uma posse ad usucapione, pô, você está de sacanagem, né? Porque, na verdade, isso daí chega à esfera penal, porque você está falando uma coisa, está cobrando por um ato, não está gerando efetividade desse ato, o registrador não se vincula à ata notarial, e aí eu volto, a ata notarial acaba sendo, na verdade, um mero documento de documentos que a parte vai juntar lá no processo de usucapião. E aí vem o escrevente de registro de imóveis que, se não conhecer a teoria da posse, né, nunca ter lido lá o Moreira Alves, né, nunca ter estudado sobre posse, ele vai falar assim, e agora? Como é que eu vou analisar aqui a posse? Então, no registro de imóveis, quando a posse ela vem, a posse decorrente do ius possidendi, não, mas decorre de negócio jurídico. Fica mais fácil. Agora, nas hipóteses que a posse decorre do ius possessionis, opa, essa posse aqui é uma posse ad usucapione? Doutor Narciso, será que aqui o advogado ou o tabelião de notas exigiu a comprovação da interversão da posse? Então, aí fica tudo meio nebuloso, né? Porque também o advogado que se não militar com o direito imobiliário, não militar com o usucapião, ele vai enfiando todos os documentos possíveis. Para quê? De forma aleatória. Vamos ver se passa. Não é aquela petição bem instruída, né? Onde eu vou trazer a origem da posse, a interversão da posse, os documentos que vão comprovar a boa-fé, sendo ela uma boa-fé objetiva, ou seja, uma boa-fé presumida no tempo. Então, assim, as dificuldades da usucapião são inúmeras, porque são muitas as situações. E, na prática, o senhor começa a ver esses defeitos acadêmicos, de falta de conhecimento acadêmico, que vai degringolar num monte de inseguranças jurídicas que o nosso querido oficial vai falar, na dúvida, devolve, na dúvida, vai para o judicial, ou seja,
A gente tem, acho que um problema sistêmico, doutor Narciso. E, por último, essa questão que o senhor comentou dos herdeiros. Caraca, onde que eu vou encontrar esses sujeitos, né? Se o sujeito faleceu, é o que basta, né? Eu trago os documentos, você vai analisar esse fato com os documentos que eu trago. E ponto final, né? Eu também acho super desarrazoado fazer um tipo de exigência dessa. É para atravancar o procedimento mesmo. Então, acredito que o senhor tenha razão em tudo que o senhor comentou. Só faço essa parte, esse detalhamento. Por quê? Porque você conversa com os professores de direito civil, professores de direito registral, de direito notarial, todo mundo afirmando assim de forma categórica que a ata notarial ela vai reconhecer a posse. Aí eu falo, para aí, calma aí, que a ata notarial é um instrumento típico previsto na Lei 8.935, previsto no Código de Processo Civil, ela tem os seus pressupostos, ela tem os seus requisitos, ela tem a sua eficácia. Estão misturando tudo para justificar a ata no procedimento. E aí eu já faço uma crítica à ata na adjudicação compulsória. Na ata para uso capião, eu não consigo atestar posse, eu não consigo atestar tempo. Por quê? Porque são fatos pretéritos e fatos intrínsecos que dependem de um olhar, de uma análise técnica que o preposto não tem. E que o tabelião também não tem esse poder. O poder da fé pública do notário é de autenticar vontade, autenticar fatos, autenticar documentos. É por isso que, nas escrituras declaratórias, não há reconhecimento de direitos. Há apenas a atestação da manifestação da vontade da pessoa em relação àquele fato. Declaro que estou em união estável, declaro dependência econômica, declaro manutenção, a minha obrigação, o meu vínculo com a manutenção do estrangeiro. Declaro o reconhecimento do meu filho. Mas você declara, mas o tabelião pode reconhecer que realmente não pode. Tem decisão da corregedoria dizendo, afirmando, tabelião de notas não tem poder de reconhecer direitos decorrentes de fatos jurídicos. Não tem esse poder. Não tem o poder do magistrado. O senhor foi magistrado. O senhor vai analisar a testemunha na audiência. Por que o senhor fazia audiência? É a imediação do magistrado. É a busca da verdade. O tabelião também tem que fazer essa busca da verdade. Mas quando pega uma declaração, ele vai falar assim, por isso que ele coloca. Os declarantes respondem na esfera penal e civil às declarações manifestadas na minha presença. Qual que é a obrigação do tabelião nisso? Na captação da vontade? Verificar se a vontade é real. Opa, você não está sendo coagido? Não é um erro? Não é uma simulação? Não tem alguma fraude aí nessa manifestação da vontade? Aí o tabelião tem que analisar a questão da manifestação da vontade clara, mas evidente que ele só vai fazer essa análise baseado na experiência dele. A única obrigação que o tabelião tem que fazer de reconhecer alguma coisa é reconhecer a identidade e a capacidade. Artigo 215, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Civil. Então, ele tem que falar, o doutor Narciso é o doutor Narciso, o doutor Heitor é o doutor Heitor. Agora, a posse. Aí ele chegar lá no imóvel, quem é o senhor? Ah, sou fulano. Ué, eu não posso combinar com fulano para falar que ele ali é o proprietário? E pior, não é o tabelião que vai. Não é o detentor da fé pública que vai. Quem vai lá no local é o preposto. Aí eu pergunto ao doutor Narciso, como é, doutor Narciso, que o senhor vai garantir que o preposto notarial ali não é amigo do fulano, do advogado, amigo da pessoa que está pedindo o capião? E aí ele vai falar, não, realmente, olha aqui, ó,
o fulano é testemunha, o fulano é testemunha. Como é que o senhor vai, amanhã, falar que aquilo é mentira? Somente numa ação declaratória de nulidade do proprietário. Mas o documento tem fé pública. E aí? Fica um negócio meio... Porque o magistrado, ele acredita fielmente no que está escrito naquele papel, chamado escritura pública, chamado documento público. O Código Civil deixa claro no caput 215, a escritura faz prova plena. Caraca, uma baita de uma força documental. Como é que Então, assim, são situações que a gente precisa, de forma acadêmica e com responsabilidade, trazer as verdades, trazer um pouco de reflexão. Quando o senhor, no evento passado, o senhor fez comentários sobre o provimento 65, a gente comentou como é que o provimento fala de emolumentos. Uma norma administrativa falando como é que tem que cobrar. Não está na lei. E o que se faz quando não está na lei? Não cobra. Não está na lei, você não pode cobrar. Ou você vai cobrar como ata notarial, por folha, né? Não como escritura pública. Eu acredito, doutor, para encerrar, doutor Narciso, quando a gente fala também da questão da ata na adjudicação compulsória, que estão dizendo aí, está lá no 216b, a ata notarial, eu até anotei aqui para ler para o senhor, porque é um absurdo no meu entendimento, a ata notarial lavrada por tabelião, da qual constem a identificação do imóvel. Doutor Narciso, a identificação já está no compromisso de compra e venda. O nome e a qualificação do prometente comprador está no compromisso de compra e venda. Ou de seus sucessores, do contrato de promessa. Vai estar na certidão de óbito, vai estar no inventário. A prova do pagamento do respectivo preço. Ele vai ter lá os comprovantes de pagamento, o termo de quitação, caracterização do inadimplemento da obrigação de receber. O título vai estar na notificação. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, doutor Narciso, existe um princípio notarial registrado do artigo 1º chamado princípio da eficácia. Na minha leitura, o princípio da eficácia significa o tabelião e o registrador não praticarão atos ineficazes. Não dá para produzir um ato administrativo ineficaz. E pelo que a gente está vendo, a lei trouxe um documento do documento. Então, todos os documentos que eu tenho, o que o tabelião vai fazer? Porque eu já vi essa minuta rolando na internet. Imagem do compromisso. Imagem do termo de quitação. Doutor Narciso. Então, o tabelião vai juntar a foto do documento que vai junto. Me perdoe. Né? Eu acredito que... mas o tabelião tem que participar do procedimento. Meus caros, a lei já traz uma hipótese de adjudicação compulsória, que é o 26, parágrafo 6º, doutor Narciso. Por que você não pega o 26, parágrafo 6º e dá uma remendada nele, ou o próprio Poder Judiciário fala assim, analisando os requisitos, se houver prova da quitação, prova da autenticidade do compromisso de compra e venda, transforma isso em documento translativo. Chama esse cara para dentro do sistema registral. Facilita o acesso da população. Não, vamos burocratizar. Coloca o tabelião para ele tirar foto dos seus documentos e para juntar. Por quê? Aí você paga aí a taxa da ata notarial. Aqui em São Paulo, a ata notarial é por página, vai ficar uma fortuna, né? É bem possível que fique mais caro que uma escritura pública. Agora, em outras situações, em Minas Gerais, outros estados, pode ser que fique baratinho aí essa ata notarial. Mas, me perdoe, doutor Narciso, a franqueza acadêmica, mas eu não consigo ver justificativa na ata notarial, nessa questão da posse, o desconhecimento das pessoas em relação à questão da posse, ad capione, e essa questão que o senhor comentou aí, da exigência aí de escritura pública dos herdeiros do sujeito lá. Me perdoe a extensão, né, da minha participação aqui. Eu não quero tumultuar, pelo amor de Deus, Heitor. Passa a palavra para o Heitor aí, antes de mais nada. Imagina.
Eu vou procurar ser breve aqui, até para o doutor Narciso prosseguir, mas eu acredito que sejam, de fato, na usucapião administrativa, os dois pontos que trazem mais preocupação nesse ano aqui, nesse começo de ano de 23. Esses precedentes que a gente tem aí da vara de registros públicos preocupa, justamente, porque a gente volta à redação lá do 216 lá, que vem com a lei do Código de Processo Civil altera a lei de registros públicos, em que se exigia a anuência expressa na planta sob pena de essa falta de anuência importar na rejeição do pedido, pelo amor de Deus. Nós avançamos e nós tivemos a lei 13.465 de 17, que em julho, salvo erro, de 17, inseriu a sistemática do CPC, em que, processualmente, a parte é citada, no caso do administrativo, notificada, e tem 15 dias para exercer a sua oposição. Prosseguindo um pouco mais, e veja, essa questão do exercício da oposição sob pena de presumir relativamente o desinteresse e o acolhimento do pedido lá na frente, ela casa com a alteração do parágrafo 10º, vinda com a alteração da 14.382, que diz o quê? Acompanhando o que a Corregedoria de São Paulo já falava, doutor Narciso, que não é toda e qualquer impugnação feita pelos titulares de direitos reais que obstará o prosseguimento da usucapião no registro. Logo, aquele titular de direito real que apresenta uma impugnação vazia, infundada, que se limita a discutir fatos não provados, será rejeitada pelo oficial do registro de imóveis, submetida à apreciação do judiciário pela dúvida registral. Agora, se eu tenho uma decisão que exige, para validação de um processo, escritura declaratória de únicos herdeiros, data máxima vênia, e discutindo academicamente, como estamos aqui, me parece que não é uma postura de quem milita no extrajudicial. Porque como o doutor Narciso vem falando há anos, e há 6 anos atrás, 7, lá na OAB, quando surge a usucapião administrativa, com o texto anterior, a usucapião nasce morta, sem essa alteração da 13.465. E ela ganha esse impulso justamente pela razoabilidade e o bom senso do legislador em aceitar a presunção dos fatos, entre aspas, os efeitos da revelia do processo civil. Agora, exigir, onerar a parte. Primeiro, vamos falar o português claro, coloque no carro toda a família, a viúva meira, os herdeiros, leve no cartório para lavrar a escritura declaratória de únicos herdeiros, é voltar ao passado. E o que mais me preocupa, doutor Kikunaga, doutor Narciso, é que 2 semanas atrás, a gente que roda cartório, conversa e já existem entendimentos nesse sentido, de que, poxa, eu tô engessado, porque até para as usucapiões em que não tiver escritura declaratória de únicos herdeiros, eu vou ter que começar a exigir ou não, preciso ver, vou aguardar o Conselho Superior da Magistratura para ver se eu também peço para aqueles casos em que eu não tenho anuência na planta. E essa é a preocupação, porque a cada 10 usucapiões administrativas que nós manejamos, a cada 10, talvez 1 ou 2, a parte seja agraciada com a assinatura dos titulares na planta com firma reconhecida. As 8 não tem. E se as 8 não tem, eu nego prestação jurisdicional pela delegação do Poder Judiciário ao registro de imóveis. Porque a partir do momento, e é isso que a gente tem que pensar sistematicamente, a partir do momento que nós temos
impulsionado desde o começo dos anos 2000 com a retificação de registro, lá em 2003 ou 2004, salvo erro. Depois com o inventário extrajudicial em 2007. Depois com o uso campeão, depois com a adjudicação. A partir do momento que eu devolvo para as partes a possibilidade de se autodeterminar e eu torno esse, entre aspas, monopólio da solução alternativa de conflitos para os cartórios de registro de imóveis, criar ônus às partes, na minha opinião, também é negar a prestação jurisdicional em sentido amplo. Com relação, só para terminar e passar a palavra para o doutor Narciso, com relação ao uso capião de bem próprio, como forma de sanar aquisições, como bem disse André aqui no chat, aquisições imperfeitas derivadas no registro, me parece que há um excesso de exigência numa situação, doutor Narciso, em que você apenas e tão somente discute especialidade objetiva. Eu tenho no registro uma descrição imperfeita, ou eu tenho uma situação no registro em que eu estou impedido por meio dos meus outros condôminos, e eu exerço uma posse exclusiva, de regularizar aquela situação e me desvencilhar por diversos fatores, até mesmo por débitos judiciais, o imóvel pode ir para leilão, e eu não posso. Só que, como vocês disseram, historicamente já é possível a uso capião como forma de regularização da especialidade objetiva no registro. Basta que a parte determine que aquela é a única forma de regularizar. Olha, tentei o desdobro, entrei na justiça com uma ação de obrigação de fazer, não logrei êxito, eu preciso fazer incontáveis inventários, demonstrando que não há interesse em burla no sistema notarial e tributário, por que não encampar a uso capião como forma de sanar pela via cristalina do modo originário de aquisição da propriedade, doutor Narciso, essas imperfeições no registro? E passo a palavra ao doutor Narciso. Desculpa por ter me prolongado também. Podemos avançar para a adjudicação? Podemos avançar? Tá. Podemos. Eu vou fazer algumas colocações para depois os debatedores preencherem os vazios. Eu tenho lido alguns trabalhos, artigos sobre adjudicação compulsória extrajudicial, e eu percebi que aqueles que escreveram confundiram um pouco o que é o requerimento da adjudicação compulsória. Talvez influenciados pelos outros processos extrajudiciais que realmente são processos, como, por exemplo, o inventário e partilha, a separação, o divórcio, são processos que tramitam perante o tabelião, perante o oficial do registro de imóveis, a retificação do registro, é um processo. O reconhecimento da uso capião é um processo, mas a adjudicação compulsória não é um processo. É um título. O artigo 216b, ele especifica um título que é apresentado ao oficial do registro de imóveis, que registra ou não. Ou ele registra a propriedade em nome do requerente, ou ele não registra porque o título não preenche os requisitos previstos na lei. Essa confusão também, eu acho que foi causada porque um dos requisitos, um dos conteúdos obrigatórios desse título é a notificação do proprietário para cumprir a obrigação de outorgar a escritura definitiva. E ele fala que a notificação é feita pelo oficial do registro de imóveis, que pode delegar isso para o oficial de títulos e documentos. Mas espera aí, essa é uma fase pré-ingresso no registro de imóveis. Leiam o dispositivo o 217.
Deixa eu procurar aqui. O da notificação, doutor Narciso? Não, é o da disposição completa. Eu não Ah, estou tá. conseguindo acessar. O senhor quer que eu compartilhe aqui na tela? Tá. Quero, por favor. Ok, só um minutinho. Tá legível aí? Vocês estão conseguindo enxergar? Tá Sem pequenininho. prejuízo. Então, só um segundo que eu vou copiar para o Word. Consegue aumentar um pouquinho, Heitor? Consigo. Só um segundo. Para eu ver. Joga aqui. Aí. Vocês estão... Agora tá melhor? Tá ótimo. Tá. Vamos lá. Tá à disposição, se o senhor quiser ler. Então, são 216B. legitimados a requerer adjudicação, promitente. Eu vou voltar nesse parágrafo primeiro aí daqui a pouco. Uhum. Aqui é a notificação de 15 dias, ó. No Então. 2. O pedido feito ao oficial do registro de imóveis deverá ser instruído com os seguintes documentos: instrumento de compra e venda, de promessa de compra e venda, de cessão ou de sucessão. Prova do inadimplemento. Ele tem que ter prova do inadimplemento do promitente vendedor quando ele entra com requerimento no registro de imóveis. Essa prova tem que estar constituída já. Ata notarial, com todas essas exigências, com todo esse conteúdo. Identificação do imóvel, nome e qualificação do promitente comprador, dos seus sucessores, contrato de promessa, prova do pagamento. Aliás, um dos motivos do veto, da derrubada do veto do inciso 3º, é que, caindo o inciso 3º, não se exigia mais a prova de pagamento do preço, o que seria absurdo. E a caracterização do inadimplemento da obrigação de outorga. Então, veja, quando o interessado requer ao oficial do registro de imóveis, ele já precisa apresentar ao oficial do registro de imóveis a caracterização do inadimplemento da obrigação de outorgar ou receber o título de propriedade. Não é o oficial que, à vista do requerimento, vai notificar o promitente vendedor. Não, essa prova já tem que estar constituída e deve ser apresentada com o requerimento para o oficial do registro de imóveis, assim como as certidões do inciso 4º. Então, o que se apresenta ao oficial do registro de imóveis é um título, é um requerimento com todas essas exigências previstas nos incisos do 216B. O oficial do registro de imóveis só confere o título, ele vê se todos esses documentos estão corretos. Estando corretos e de acordo com a lei, ele registra a propriedade em nome do requerente. Ele não notifica ninguém, ele não pergunta nada para ninguém, ele não trata. Não é um processo, é um título. É um título que se apresenta e que é qualificado pelo oficial do registro de imóveis. Eu deixo essa colocação para discussão, para meditação, mais uma. Não dá para falar de toda a adjudicação compulsória, mas eu queria chamar a atenção para 2 pontos. A lei não é muito feliz quando ela fala que ela pode, a adjudicação pode ser requerida pelo promitente cessionário. Não. Promitente cessionário não tem direito do promitente comprador. Promitente cessionário é aquele que promete adquirir os direitos do promitente comprador. É um contrato preliminar, tanto quanto com o compromisso de compra e venda. Então, para que ele tenha legitimidade para requerer, ele precisa ser cessionário dos direitos de promitente e vendedor, comprador.
promitente cessionário não tem direito à adjudicação compulsória, porque ele tem um pré-contrato. Ele precisa da cessão definitiva. Como cessionário, ele passa a ser titular dos direitos de promitente e comprador. E no processo, caberá ao tabelião, na ata notarial, fazer um encadeamento das eventuais cessões e promessas de cessão. Se ele se deparar com uma promessa de cessão, ele há de exigir a cessão, ou então para o procedimento, para a ata. A lavratura da ata pressupõe a satisfação desses requisitos que constam do inciso que trata da ata. Quer dizer, esses documentos têm que ser apresentados ao tabelião. Não vão ser, esses documentos não vão ser qualificados. Em relação ao que o Dr. Marcos falou, da ata notarial da uso capião, eu estou de pleno acordo. O tabelião, ele atesta a existência da posse, mas ele não qualifica a posse. Ele não tece considerações de mérito sobre a posse. Ele só constata e escreve na ata o que ele constatou. Constatação, apenas constatação. O que ele pensa ou deixa de pensar não interessa. Mas na ata da adjudicação compulsória, ele examina essas provas porque ele vai afirmar, ele vai fazer uma afirmação que o oficial do registro de imóveis não vai questionar. O tabelião vai colocar a fé pública dele na ata notarial. Então, o que ele disser na ata notarial é suficiente para o oficial do registro de imóveis. Então, todos esses documentos, e o tabelião vai dizer na ata, relacionar todos esses documentos que foram apresentados. Principalmente esse encadeamento das sessões quando houver, ou da sucessão quando houver. Ele precisa do título de sucessão, assim como ele precisa do título da cessão. Se houve promessa de cessão, ela tem que ser seguida de uma cessão. Na promessa de cessão, quem mantém os direitos de promitente e comprador continua sendo o promitente e comprador. Ele prometeu ceder, mas não cedeu. Assim como o proprietário prometeu vender, mas não vendeu. Então, o promitente cessionário está para o cedente, para o promitente cedente, assim como o promitente comprador está para o proprietário. O contrato tem que ser definitivo. E a sucessão também. E na sucessão, a lei não diz que todos esses documentos que forem apresentados ao tabelião devem ser apresentados ao oficial do registro de imóveis ou instruir a ata notarial. Eu arriscaria dizer que não. Se ele disser que verificou a sucessão do promitente vendedor e que a partilha foi feita aos herdeiros tal, é suficiente. Não tem que instruir com ata. O único documento que a lei exige é o contrato de compromisso ou o contrato de cessão. Aliás, quando se tratar de cessão, o contrato de cessão e o contrato de compromisso, evidentemente. Se houver duas cessões, os dois contratos de cessão, além do contrato de compromisso. Esses documentos são essenciais para o oficial do registro de imóveis. Mas a ata tem uma outra serventia fundamental. Como é que se prova que o promitente vendedor não adimpliu a sua obrigação? A lei está falando. O oficial do registro de imóveis, na fase anterior, notifica, e se ele não passar a escritura, nos 15 dias, está constituída a prova de... Que prova? Só com a notificação? Quem vai falar que ele não otorgou a escritura definitiva? O requerente? Eu notifiquei ele não deu a escritura. Mas
Você sabe se ele foi lá no tabelião? Você tem alguma prova? E se ele falou para você que ia otorgar e você está omitindo essa resposta dele? A prova da inadimplência é produzida na ata notarial. Então, cabe ao requerente, por meio do oficial do registro de imóveis, do registro de documentos, notificar o promitente vendedor para, no dia tal, às tantas horas, comparecer no terceiro tabelião para outorgar a escritura definitiva. E nesse dia, e nessa hora, o requerente vai estar lá para receber a escritura definitiva. E o tabelião vai lavrar a ata notarial, dando conta de que notificado, com a prova da notificação, o promitente vendedor não compareceu, portanto, não outorgou a escritura, portanto, é inadimplente em relação à obrigação assumida. Essa é a prova da inadimplência. Daí a necessidade da ata notarial, que pode ser uma só, ou pode ser uma ata apenas da constatação do não comparecimento e uma outra ata com aqueles requisitos do inciso do 216B. Eu acho que haveria outras considerações a fazer ou outras dúvidas. Coloquem tudo o que eu disse como o levantamento de questões para serem discutidas, não como colocações. É a leitura que eu fiz da disposição da lei. Haverá outras dúvidas, mas o tempo não seria suficiente para nós discutirmos todas elas. Talvez durante os debates apareça alguma coisa. Doutor Narciso, uma pergunta, uma questão que me veio aqui, né? A lei exige a prova do inadimplemento do vendedor. Que o vendedor não se recusa a outorgar a escritura. A gente tem que lembrar que o vendedor, ele pode não ter recusado. Ele pode ter tido outro fator aí, a ter ocorrido um outro fato que o impeça de outorgar, né? Como a incapacidade civil, como o falecimento, né? Uma mudança de estado territorial, de país, e a pessoa sumiu, ela vendeu há muitos anos, né? E assim por diante. Então, assim, eu acho interessante essa questão da prova. Por quê? Porque eu tenho um outro elemento de prova que, na minha visão, pode ser mais econômica e mais eficaz do que a ata notarial, que é a expedição de uma certidão da Central de Escrituras e Procurações. Onde, aí vem um detalhe, eu apresento a prova da notificação positiva, evidente, a prova da notificação positiva, onde eu vou determinar lá o prazo de 15 dias para outorga. Aí vem na minha cabeça, nessa hipótese, qual seria a razão do sujeito não comparecer? Ele pode estar doente, ele pode estar acamado, ele pode estar preso, ele pode estar em outro país, mas recebeu a notificação positiva. Aí passou o prazo, doutor Narciso. Por quê? É que eu estou olhando na visão de São Paulo, no olhar de São Paulo. A ata notarial em São Paulo, salvo engano, uma folha de ata é R$600 quase, se não for um pouco mais. Uma folha, porque a ata é cobrada por página. Uma folha. E a certidão da Central de Escritura e Procurações vai me provar o quê? Entrou algo no meu olho, desculpa. A certidão da Central de Escritura e Procurações vai me provar o quê? A inexistência de ato notarial. E eu vou tirar essa certidão onde? Eu posso pedir para o próprio tabelião onde eu fiz a indicação, que seria a outorga de escritura. Então, eu teria o custo da notificação e teria o custo
da certidão expedida pelo tabelião, que naquela serventia não foi outorgada escritura. Agora, isso vai custar quanto? R$60. E não R$600 de uma ata onde ela vai fazer a constatação dos documentos que eu já tenho. Então, na minha visão, doutor Narciso, com todo respeito, eu enxergo a ineficácia do instrumento, porque eu tenho outro meio mais econômico para provar essa inadimplência. E aí eu volto à questão. Por que não aplicar a regra do 26, parágrafo 6º, para as hipóteses de compromisso de compra e venda, né? Que é um contrato de natureza definitiva? O José Osório de Azevedo Júnior ressalta isso muito bem, o professor Arnaldo Rizardo ressalta muito bem, e o senhor, muito cirúrgico, o senhor já analisou que realmente o promitente cessionário ele tem uma condição não superada para se tornar cessionário. Então, qual é a condição que ele não cumpriu que ainda não o tornou cessionário? Pagamento do preço? Cumprimento de uma condição suspensiva ou até mesmo uma condição resolutiva na promessa de cessão? Porque pode acontecer. Eu vou adquirir do Dr. Narciso os direitos aquisitivos do qual ele goza, mas só vou adquirir, Dr. Narciso, se eu conseguir vender o meu apartamento para eu poder pagar o senhor. Senão, o senhor não transfere esse direito para mim? É evidente. Mas aí a gente tem que lembrar um outro detalhe. Quando a gente fala de cessão de direitos, o Decreto-Lei 58/37, lá no artigo 13, e a 6766/79, no artigo 31, dispõe do procedimento de cessão, né? A cessão de direitos se dá de modo mais simples possível. Ou você vai lá no verso do contrato e coloca lá, faço o trespasse ao Kikunaga, ao Heitor, o imóvel deste contrato, e coloca lá e assina. Já foi feita a cessão. Por quê? Porque a cessão presume que a gente pagou o senhor, o senhor deu quitação dessa transferência. Por outro meio, eu posso ir lá no vendedor e pedir a anuência dele na transferência dos direitos, na cessão. Ou eu posso, segundo o Decreto-Lei 58, segundo a 6766, realizar a cessão via registro de imóveis. Levo o compromisso, levo o contrato de cessão, né, ou o compromisso com o trespasse no verso de uma das vias, dou entrada lá no cartório para registro. O registrador, não verificando a anuência do alienante, do proprietário, vai notificá-lo. Ou seja, nesse momento em que eu notifico o vendedor, qual é o efeito jurídico? O efeito jurídico, segundo a lei, é a cessação da solidariedade entre cedente e cessionário. Então, o cedente já saiu da relação jurídica. Agora sou eu o cessionário. Então, essa observação que o senhor fez do promitente cessionário, ela realmente é muito interessante. E eu acho que eu acho que o legislador aí faltou um pouquinho de técnica jurídica. Por quê? Porque na adjudicação, como o senhor bem comentou, eu também preciso cumprir continuidade das relações jurídicas. Aí vem a minha conclusão, doutor Narciso. Se eu tenho os documentos que provam a continuidade das relações jurídicas, compromisso, cessão, promessa de cessão, 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 cessão. Então, eu apresento todos os contratos de cessão, comprovando que cumpro a continuidade das relações jurídicas. Por que o tabelião precisa constatar esse documento se eu tenho que juntar ele lá no registro de imóveis? E é o oficial de registro de imóveis que vai analisar a autenticidade do título. Eu, sinceramente, doutor Narciso, eu estou me esforçando muito, muito, muito
para poder admitir alguma eficácia para analisar o bem jurídico realmente da ata notarial, em que pese a sua visão. Eu estou refletindo bastante e, nesse momento, não consigo criar uma outra ideia que não seja essa que eu tenho no meu DNA hoje. Me perdoe, né? Divergir respeitosamente de Vossa Excelência. Doutor Heitor. Não, só relembrar de duas situações aqui, como o doutor Narciso falou, da promessa de cessão. É o artigo 476, né, que nos contratos bilaterais, a parte não pode exigir da outra o cumprimento da obrigação enquanto não tiver cumprido a sua. E a segunda situação, eu não tenho recusa nesse sentido, porque eu tenho uma obrigação acessória do promissário, do promitente cessionário com o promitente cedente, não com o titular de direito real, que é aquele sobre o qual vai recair a manifestação de vontade. Porque eu acho que há uma confusão muito grande no sentido de que a natureza jurídica da adjudicação compulsória sempre será de obrigação de fazer, de suprimento de manifestação de vontade. Suprimento de manifestação de vontade daquele que teria que outorgar a escritura definitiva e assim não faz, né? Então, nesse caso do Dr. Narciso, como no caso da promessa de cessão, se eu usar tanto o Código Civil 476 como a inexistência de recusa, eu não teria, no processo civil, digamos assim, eu não teria nem interesse de agir para entrar com ação judicial, quiçá para o administrativo. Porque o que mais tem na jurisprudência, né, do judiciário, da adjudicação judicial, é extinção do processo e resolução do mérito, porque a parte não provou a recusa. Doutor Narciso. A recusa do proprietário? Do proprietário. Então, na hipótese de adjudicação ser requerida pelo cessionário, ele pode pular a figura do cedente, porque os direitos do cedente já são dele. Ele requer contra o proprietário. Aliás, o requerimento tem que ser sempre contra o proprietário. E se o proprietário for falecido, não contra os herdeiros, e sim contra o espólio do proprietário. Senão depois não dá continuidade no registro de imóveis. Então é o espólio que deve ser notificado para cumprir a obrigação. Agora, entre o promitente cessionário e o proprietário não existe realmente relação nenhuma. Foi nesse sentido que eu até desculpa. Exatamente. Nessa promessa que não tem prova da recusa. recusa. Não é titular o proprietário, ele tem uma obrigação para cumprir em relação ao promitente comprador. Enquanto o promitente comprador não ceder definitivamente esses direitos, essa relação permanece. Ela só desaparece ou ela é transferida para o cessionário quando houver a cessão. A promessa de cessão não transfere os direitos. Ele não tem legitimidade. O promitente cessionário não tem legitimidade. O tabelião nem deve lavar a ata notarial, enquanto não aparecer a cessão definitiva. Veja, acontecia, vamos deixar o extrajudicial do lado, acontecia de o proprietário não se opor à outorga da escritura definitiva, mas o interessado era apenas promitente cessionário e não dava encadeamento. Então, na verdade, ele tem uma ação contra o promitente cedente. Aquele que prometeu ceder para ele tem uma ação para obter a anuência dele, ou a cessão definitiva, para poder receber a escritura definitiva.
é que, às vezes, essa ação era acumulada contra o proprietário e contra o promitente cedente. Então, o autor obtinha a cessão definitiva, substituída pela sentença, e obtinha a escritura definitiva, substituída também pela sentença. Mas mesmo assim, nesse caso, ele tinha que provar o cumprimento da obrigação acessória, né? Quitação, todas as condições, né? Sem dúvida nenhuma, sem É. dúvida nenhuma. Vamos requisito, né? É a mesma situação, né? A prova da quitação é essencial, mesmo no artigo 26, parágrafo 6º da 6766, né? Também, porque nessas sessões reiteradas, né, a gente percebia muito isso no judicial, doutor Narciso, que os advogados se esqueciam de que os requisitos da adjudicação, prova da quitação, recusa, ele acompanhava todas as sessões. E quantas vezes a gente não via título com qualificação negativa, porque lá na frente faltava continuidade registral a depender da situação, no caso de espólio, e os requisitos da adjudicação para o cessionário, né? E naquela última manifestação que o juiz, antes de dar a sentença, né, encaminhe-se os autos ao registro de imóveis, né, para dar o parecer antes da prolação da sentença. Quantas vezes vinha a cota do registro de imóveis exigindo, né, para legitimar a representação processual? Quantas vezes isso aconteceu? E já no final do processo, né? Já no final do processo, né? Depois de 3, às vezes 4 anos. Nesse processo de adjudicação, acontecia, e continua acontecendo, muita coisa estranha, né? Às vezes, eles excluem, por exemplo, o promitente cedente é excluído da ação, porque só o proprietário tem legitimidade. Mas aí fica sem a cessão, né? Fica só promessa de cessão. Aí vai adjudicar o imóvel para o promitente cessionário. E já vi casos de excluir o proprietário da ação. E aí o interessado chega com o título no registro de imóveis e vê que não tem absolutamente nada, porque não vai conseguir registrar nunca. Porque o proprietário não foi réu na ação. Acontece também bastante. Acontece. Só lembrando mais uma coisa, né, doutor Heitor? Cessão também tem imposto de transmissão. Não a promessa de cessão, mas a cessão tem imposto de transmissão. Então, além do imposto devido pela escritura, pela adjudicação, também o imposto devido pela cessão. Sim, bem lembrado. Questionar, não sei se... Isso daí dá problema, hein, doutor Narciso? Porque ele não vai registrar a cessão. Ele não vai registrar a cessão. Mas ele também não vai registrar o compromisso. Como ele não vai registrar a cessão, ele pode exigir o recolhimento do imposto. O 289 da Lei de Direitos Públicos diz que ele é obrigado a fiscalizar o recolhimento dos impostos em relação aos atos que ele pratica. Ele não vai registrar a cessão. Ele vai poder exigir o recolhimento do imposto da cessão? Mas eu já ouvi manifestações... Ser levantada, doutor Heitor, só levantando questões, né, que eu vejo nas consultas, a qualificação do contrato de compromisso. Então, eu vejo a questão fiscal já foi deixada de lado porque o veto caiu. Então, não precisa aprovar, juntar CND nem nada disso. Mas uma coisa era o reconhecimento de firmas do compromisso de compra e venda. Então, o oficial pode exigir o reconhecimento de firma? Testemunha também, não há necessidade absoluta. Mas é isso, ele deve qualificar o compromisso de compra e venda? Eu acho que não, ele não vai registrar o compromisso de compra e venda. Ele não pode qualificar. O registro não é necessário para a adjudicação.
embora o compromisso vai servir de título para o registro da propriedade, mas ele não vai ser registrado como pressuposto do registro da propriedade em nome do promitente comprador. Então, ele vai qualificar o compromisso de compra e venda? Eu acho que não. Agora, imagine que não tem assinatura do cônjuge no compromisso de compra e venda, casados no regime da comunhão de bens. Como é que faz? Será que a notificação do casal é suficiente para suprir essa ausência de declaração de vontade de um dos proprietários do imóvel? Mas aí ele não vai estar qualificando o compromisso de compra e venda? É complicado, não? É complicado. Doutor Narciso, o senhor deve se recordar, eu não sei se o senhor já viu isso na prática, eu já vi uma vez na prática isso, e eu achei muito interessante. Tem um dispositivo na lei de incorporação, lei 459 de 64, salvo engano, Heitor, me ajuda, salvo engano, no artigo 35, parágrafo 4º. Tem dispositivo parecido desse na 6766/79, eu não tenho certeza se tem no Decreto-Lei 58/37, que é a tutela do compromissário comprador. Qual tutela é essa? O compromissário comprador, ele faz negócio com o loteador ou com o incorporador imobiliário, com o proprietário do imóvel. Ele faz negócio. Só que ele pega um recibo, ele faz um pré-contrato, um contrato preliminar, paga as parcelas, vai pagando. E aí, por algum motivo, esse adquirente, ele quer o contrato definitivo, o compromisso de compra e venda. Ele quer registrar no registro de imóveis. E o registrador de imóveis, evidente, vai negar, falando, não, sem título, não posso aplicar o 221. E, consequentemente, o recibo, ou esse pré-contrato, não tem os requisitos do compromisso hábeis a gerar direito real à aquisição. O que os dispositivos dessas leis tratam? Que é possível o adquirente notificar o vendedor para converter o contrato dele no compromisso de compra e venda, sob pena sob garantia dele levar diretamente ao registro de imóveis o pré-contrato e o registrador averbar. Desse modo, ele gera a oponibilidade da relação jurídica contra todos, com direito à adjudicação do contrato definitivo. Não a adjudicação da propriedade, a adjudicação ao contrato definitivo. Olha que interessante. Lá na 6766/79, salvo engano, não está no Decreto-Lei 58, deve estar na 6766, que ele fala, esse ato de averbação, o registrador vai usar o modelo do contrato padrão no loteamento. Porque tem contrato padrão, né? Isso. Mas na incorporação tem um dispositivo exatamente assim. E eu encontrei na prática. Eu tive uma consulta no meu escritório que eu falei para a cliente, é só levar para o cartório. Ela levou para o cartório 3 vezes, tomou 3 negativas. Aí eu fui no registro, conversei com o oficial e falei, esse ato é um ato lícito. O descumprimento da lei gera problema na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa. Aí ele reconheceu e acabou fazendo a averbação dessa senhora, que gerou paz para ela. Mas o senhor, eu concordo com o senhor. Se ele não vai qualificar o compromisso, não deve qualificar o compromisso, evidentemente ele não pode fazer a aplicação do 221 da Lei 6.015, que exige o reconhecimento de firma. Né? Isso aí também é criar um obstáculo à aquisição da propriedade. Mas o senhor bem lembrou,
muito bom essa questão aí. Eu acho que, como isso vai ser objeto da ata notarial, talvez o oficial não deva se preocupar com isso. A autenticidade da assinatura do contrato de compromisso de compra e venda, mesmo sem o reconhecimento de firma. Será que o tabelião não vai exigir, doutor Narciso? Não, então, porque o tabelião, ele vai qualificar essa prova, ele tem que qualificar. Me parece que a lei cometeu essa obrigação a ele. Eu acho que a atividade do tabelião, isso pensando em voz alta, talvez não seja tão simples como quando ele atua na ata notarial da usucapião. Eu acho que é um pouquinho mais do que a ata da usucapião. Ele vai examinar as provas. Eu acho que se ele não estiver contente, satisfeito com uma prova, entendendo que ela cumpre a lei, ele deve recusar a ata notarial. Ele deve deixar de lavrar a ata notarial. Eu também penso que o protagonismo do tabelião é maior. É maior. Porque ali na usucapião, ele está protegido pela referência do provimento 65, de que ao final da ata deverá cientificar as partes que aquelas atestações não constituem reconhecimento pela usucapião. Na adjudicação compulsória, ele tem que analisar a prova da quitação, ele tem que analisar a prova da recusa. Será que vai admitir que prescrição, quitação presumida? Dá um trabalho no judiciário gigantesco, quitação, mas prescreveu, suprécio, não prescreveu, 10 anos, 5 anos. Então, assim, e aí é que vem a questão também, porque até para a gente ir para o encerramento, nós, nos dias de hoje, temos muitas recusas, doutor Narciso, do notas, na lavratura da ata da usucapião, por incompreensão do que a gente já falou, e os possessiones e os possidendi. E aí que eu vou deixar até uma provocação para um próximo encontro, que hoje eu percebo e converso com os alunos, o pessoal tem muito mais problema no notas, Kikunaga, para lavrar a ata do que lá no registro quando já vai para prenotar. Primeira situação. Segunda, lá no começo da usucapião, quantas vezes, doutor Narciso, nós ouvíamos? Isso é caso de adjudicação. Não é caso de usucapião. Você tem justo título, você tem prova da quitação, é forma oblíqua, não é usucapião, vai para a adjudicação. E a jurisprudência administrativa, naquela época, como nós tínhamos o judicial, falava, não, quem pode mais, pode menos. Uma vez preenchidos os dois requisitos, cabe à parte a escolha da via adequada. Só que hoje nós também temos a adjudicação administrativa, então já não tem mais aquele peso de demorar 5 anos e 1 dia no judiciário. Não, faz pela via administrativa. Então também teremos uma interpretação do notário no sentido de falar, não, isso é uso capião. Não, isso é adjudicação compulsória. E sempre lembrando daquela criticável disposição do provimento 65, que dispensa tudo, doutor Narciso. Dispensa notificação do titular de direitos reais, se tiver o tal do justo título, com prova da quitação, com certidões demonstrando inexistência de litígio, nem planta precisa, se for integrante de condomínio edilício ou de loteamento regular, né? Então, acho que muitos capítulos surgirão no sentido de como o notário vai interpretar esses documentos e qualificar. A gente, mais uma vez, se tiver desconhecimento, se não souber manusear os instrumentos conforme o sistema, a gente vai ter problema também. Kikunaga? Doutor Narciso, é isso, né? 8h34. O senhor quiser fazer suas considerações finais, fica à vontade. Eu não entendi, Marcos. O prazer nosso é imenso de tê-lo conosco. Chegamos ao nosso final, 8h34. Se o senhor quiser fazer as suas considerações finais,
Fique à vontade. Obrigado, amor. Como nós tínhamos dito no começo, né? Nós ainda não aprendemos a trabalhar com o reconhecimento extrajudicial da usucapião, ainda estamos apanhando. Agora, com a adjudicação compulsória, nós vamos apanhar muito mais. São muitas questões, né? Eu acho que o legislador ele foi muito parcimonioso. Não sei. Acho que sim. Eu acho que ele poderia ter caprichado um pouquinho mais. Vão surgir 1000 dúvidas, mais de 1000. Eu acho que nos próximos encontros, se nós não estabelecermos um limite, nós vamos tratar disso daqui. É uma questão crucial. Então, vamos tratar só dessa questão aqui. Senão, não vamos conseguir caminhar. Porque eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que vocês também têm. Mas eu acho que a ideia era levantar essas questões para meditação e para chegarmos a uma conclusão, cada um chegando à sua conclusão. Mas é importante levantar essas questões, porque elas vão surgir no dia a dia. Não são questões que aparecem e que apareceram já ou que eu tive problema com o advogado. Não, mas são questões que vão ser levantadas na aplicação do 216B. O ponto que eu queria fixar é esse, de que na adjudicação compulsória, o nome horrível que deram, que não é adjudicação, nem compulsória, é que não se trata de um processo. O oficial do registro de imóveis não procede, ele qualifica o título que lhe é apresentado e registra ou devolve com exigências. Ele não faz absolutamente nada além disso. E ele confia na ata notarial. Em relação a tudo que o Dr. Marcos falou, em relação à ata, ao custo da ata... Microfone, Dr. Narciso. Microfone. O microfone. O microfone. 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 Pronto. Isso, agora sim. Em relação à ata notarial, estava falando, eu concordo com o que o Dr. Marcos falou, em relação ao custo, tudo, mas não tem uma alternativa. Ela está na lei. Ela está no 216A e no 216B. E a queda do veto do 216B reforçou ainda mais. Quer dizer, nós não podemos prescindir da ata notarial. E já que nós não podemos prescindir da ata notarial, vamos dar uma utilidade prática para ela, vamos atribuir responsabilidade para o tabelião sobre a prova que o requerente vai apresentar para ele. Perfeito, doutor Narciso. Vamos refletir. Vamos tentar mudar de ideia. Vamos refletir. Obrigado, doutor Narciso, pela ótimas reflexões trazidas pelo senhor. O senhor realmente é fantástico. E eu me sinto muito grato de poder refletir junto com o senhor, com sua experiência, com a sua visão acadêmica. Nós estamos muito honrados com isso, né? Temos muita sorte de tê-lo conosco. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E boa noite a todos. Boa noite a todos. Heitor, fique à vontade, querido. Eu só quero deixar um abraço ao Dr. Narciso mais uma vez, agradecer a todos os aqui presentes, demonstrar a admiração que nós temos para com o senhor, Dr. Narciso. Falo isso assim, eu não gosto de demagogia, não gosto dessa coisa de ficar puxando o saco, não é da minha índole, mas eu sempre costumo dizer que, mal comparando com outras áreas, com o futebol, que às vezes nós, né, na faculdade, né, Kiko Naga, acho que você vai concordar com o que eu vou falar aqui. No futebol, jogando lá naquele campo, no terrão,
aquele garoto lá pensava sempre em jogar com os melhores do futebol, com os craques. E às vezes dá certo, né? Às vezes passa na peneira e quando vê tá jogando no estádio lotado. E é claro que ainda engatinhando, ainda estudando e tendo muito que aprender, ter o Dr. Narciso, ainda que virtualmente nesse espaço, é jogar um pouquinho de futebol com os nossos craques, aqueles que a gente, quando jogava no terrão lá, com o pé descalço chutando a bola, a gente admirava. Então, de coração, faço isso sem demagogia nenhuma, mas quando nós temos o Dr. Narciso aqui ensinando a gente vive um pouquinho do sonho lá do passado. E quero deixar um abraço a todos, e eu acho que o Kiko Naga vai concordar com isso também. Um grande abraço, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Eu concordo integralmente com o que você disse e eu vou reforçar. Esse ano é o meu último ano como presidente da Adnotare. E eu ficaria muito, muito feliz se no segundo semestre fizéssemos um seminário e chamássemos todos os membros honorários para participar desse seminário. Dr. Narciso Orlandi, Dr. Melim Chalhub, Dr. Hélio Lobo, Dr. Ricardo Dipp, Dr. Paulo Vanpré, né? o Dr. Everaldo Kambler. Só tem que ser em algum lugar assim, bem estruturado, porque vai passar de 1000 anos de experiência, né? E de sapiência. Então, seria uma grande honra para mim se eu pudesse fechar a minha gestão, doutor Narciso, com a sua presença, junto com o doutor Hélio Lobo. Imagina a discussão e a garotada toda ali, todo mundo babando. Quando você nasceu, o doutor Narciso já estava falando dos princípios da retificação de registro. Olha aqui, né? Doutor Ricardo Dipp, doutor Hélio Lobo e assim por diante. Obrigado mais uma vez, doutor Narciso Orlandi Neto. Maravilhoso, querido, um fortíssimo abraço. Um beijo no senhor, com muito carinho. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Boa noite. Bom descanso.